Só quero citar uma escritura para começar. Como Isaías disse, o profeta disse: Ó, vinde, raciocinemos juntos, diz o Senhor. E penso que é por isso que estamos aqui esta noite. É para tentar raciocinar sobre as coisas. E agora eu começaria. E anotei algumas coisas aqui de acordo com os números e tal, que o irmão Wood tinha recolhido. Tenho este envelope com as respostas. E agora quero que cada um de vocês, meus estimados irmãos, saiba que estas respostas são dadas conforme tudo o que sei de todo o meu entendimento. E estas respostas não são infalíveis. Vejam, pois as Escrituras são infalíveis. E que eu saiba, elas estão alinhadas com as Escrituras. Espero que isso esclareça. E a fita deve ser guardada agora e de modo que qualquer um que queira, bem, possa tê-la. Mas agora sei que as Escrituras são infalíveis, mas minhas respostas não são infalíveis. Então, tenho certeza de que todos entendem. E se não são infalíveis, então vocês talvez tenham o direito de me perguntar a qualquer momento. Se houver pergunta de outra pessoa, não precisa ser a sua pergunta, mas se é a pergunta de outra pessoa, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é algo que estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para nos unirmos, pois estamos nos últimos dias, e os dias são maus, e queremos estar treinados, instruídos. O irmão Stricker, um soldado. O irmão Gold, lá atrás, um soldado. E talvez o irmão Ruddle, aqui, foi soldado. O irmão Billy, e os diversos que estiveram na vida militar. Vocês se sentam juntos, vocês se aconselham. Vocês conhecem a batalha antes de chegarem lá, e todas as táticas que puderem saber do inimigo, para poderem enfrentá-lo no terreno dele. Quando eu lutava boxe, eles viam quem ia ser meu oponente, que tipo de soco ele dava, se era um golpe de baixo para cima, ou um golpe de esquerda, ou um golpe com a mão direita, e se era destro ou canhoto, e quão forte ele era, e se trocava de pé, e como mexia os olhos, e de que canto vinha, e todas as diversas táticas que podíamos. E viam o que os treinadores tinham visto aquele sujeito lutar antes. Então colocavam um homem lá comigo para me treinar exatamente como aquele homem lutava, para saber o que ele ia fazer. E é para isso que estamos aqui esta noite, conhecermos o golpe do inimigo, sabermos quais são as suas táticas. E estamos aqui esta noite com a Escritura para cobri-lo para que não possa se mover, pois o inimigo está por todo lado. O irmão Robertson, eu estava pensando lá atrás, vendo, ele deve saber com certeza o que é ser um soldado. Ele sem dúvida sofreu um bocado. Quantos soldados estão aqui? Vejamos, que foram soldados do exército. Olhem só aqui, vejam, um grupo de vocês, soldados. Muito bem, agora, vocês sabem o que é isso. E é o que vocês estudam, não é, irmão Roy, irmão Billy, vocês, veteranos e tal? Estudam o inimigo. O que ele vai fazer? Qual será seu movimento? E então sabem como enfrentá-lo. E é para isso que estamos aqui, para estudar o movimento do inimigo e saber como enfrentá-lo, o que o vencerá. E lembrem-se, permitam-me dizer isto, irmãos. A igrejinha começou aqui numa linha de dons. Vejam, dons estão entrando na igreja, mas quer haja dons ou não, se nunca houver um dom, eu lhes digo, o dom nem sempre derrotará o inimigo, mas a palavra sim. A palavra o enfrentará em qualquer lugar. E Jesus, quando esteve na terra, provou isso. Ele era Deus manifestado em carne, mas nunca usou nenhum dos seus excelentes dons para derrotar o inimigo. Vemos em Mateus, creio que é capítulo 2 ou 3 de Mateus. Ele disse, não, capítulo 2 de Mateus. Quando enfrentou o inimigo, ele o enfrentou com base na palavra. Está escrito. E o inimigo voltou, está escrito. E ele disse, também está escrito. Assim, até derrotar o inimigo. E é para isso que estamos aqui, é para enfrentar o inimigo com o material que Deus nos deu para enfrentá-lo.
Agora, tenho umas 4 perguntas aqui que estão numa única folha de papel e as numerei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e tal. E assim que terminar, passarei aquelas ali. Diz: Irmão Branham, se estas perguntas não se enquadrarem, então desconsidere-as e não ficarei chateado por isso, pois saberei que não foi a mão do Senhor. Pergunta número 1. Irmão Branham, eu ouvi que deveria estar de volta ao... Eu ouvi dizer que eu deveria estar de volta ao ministério. E eu mesmo tenho pensado nisso, mas estou esperando uma palavra definida dele sobre isso. Até hoje não veio. Agora, sabendo eu que o fim está tão próximo, ainda devo esperar que o Senhor Jesus me fale? Ou ele ficaria satisfeito em dizer ao irmão o que me dizer, sabendo eu que o irmão é seu porta-voz para este dia? Bem, agora, irmão, eu tenho anotada aqui minha resposta a isto. Deus chamando este irmão, um chamado na vida. Agora, aí está uma grande coisa que poderíamos pegar como tema e pregar a noite toda sobre isso. Vejam, essa única coisa, um chamado. Fazei cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Vejam, não queremos ficar apenas em dúvida se fomos chamados. Você tem de ser chamado ou será derrotado. Estamos travando uma batalha. Está vendo? E se você tem plena certeza, irmão, de que seu chamado é de Deus e de que foi chamado por Deus para fazer uma obra. Agora, há um grande truque aí com que o inimigo pode tentar enganá-lo. Ele pode fazê-lo pensar que não é chamado quando é chamado. Então, ele se vira e faz você pensar que não é chamado, ou o faz pensar que é chamado quando não é chamado. Vice-versa, de um modo ou de outro. E você precisa estar atento a isso. Agora, é assim que se faz. Veja, primeiro, agora, isto é um conselho. A única coisa que posso dar sobre isso é um conselho, entende? Mas certifique-se de que seu chamado vem de Deus, e então verifique seus motivos e objetivos, está vendo? Agora, você sabe o que quero dizer com isso. Qual é o seu motivo para pregar? Era só, você acha que é um trabalho mais fácil do que o que você tem? Então é melhor esquecer, não foi um chamado. Um chamado de Deus arde tanto em seu coração que você não consegue descansar dia e noite por causa dele. Você não consegue fugir dele. O incomoda constantemente. E se você tivesse de pregar, você diz, bem, agora outro objetivo, creio que no trabalho que tenho, se pudesse ser um evangelista ou pastor de sucesso, ter um bom salário fixo, ter uma casa em que pudesse morar e tal, e viver, então eu creio que seria uma coisa boa, muito mais fácil do que o que estou fazendo agora. E de fato, acho que seria... Agora, veja, seu objetivo está errado para começar. Veja, não está certo, está vendo? Você está errado aí quanto a isso. Então você diria, bem, talvez porque eu seja acho que talvez eu seria mais popular entre as pessoas. Veja, você verá que está pronto para um grande fracasso. Realmente. Veja, mas agora, se seu objetivo é que, não me importa, se tiver de comer bolacha de água e sal e beber água de rio, pregarei o evangelho mesmo assim. Algo o está incomodando. Pregarei o evangelho ou morrerei. Está vendo? Então, você vai para frente, pois é Deus tratando com você. Deus está se dando a conhecer a você, pois é Deus que não o deixa descansar. E geralmente, um homem chamado por Deus nunca quer fazê-lo. Já pensou nisso? Qualquer homem... Recentemente, alguns irmãos muito preciosos me perguntaram, os quais disseram, agora que estamos no caminho, irmão Branham, agora que encontramos o Senhor e recebemos o Espírito Santo, devemos buscar dons para o nosso ministério que devemos exercer? Eu disse, nunca façam isso. Estão vendo? Nunca aconselhe pessoas a fazerem algo assim, pois geralmente alguém que quer fazer isso é um que não pode fazê-lo. O indivíduo que está tentando fugir disso é aquele que Deus usa, entendem? Se ele está tentando fugir disso, irmão, eu lhe digo, o chamado está em mim, mas ufa, que coisa, detestaria tentar isso.
Bem, aí está, vejam, que está tentando fugir. Se ele quer tanto fazê-lo, de repente vira um convencido. Como você diz, Deus, dá-me poder para mover montanhas. Se eu te digo, farei algo por ti, deixa-me mover montanhas. Não. Ele nem consegue se mover para a atitude correta, vejam. Então nunca moveria montanhas para Deus. Vejam, por exemplo, Paulo. Vocês acham que Paulo poderia ter se afastado do seu chamado? Oh, irmão, ele não poderia fazê-lo. Isto o incomodava dia e noite, a ponto de deixar sua igreja. Deixou tudo e foi para, creio que foi Ásia, não foi? E ficou 3 anos lá, estudando as Escrituras para ver se estava certo ou não. Veja, para ver se Deus de fato o tinha chamado. Assim, se Deus o está chamando, irmão, e isto continua apelando ao seu coração, então eu diria, deixai todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Está vendo? Mas se não o estiver incomodando, e então eu não pensaria muito nisso, então. Deixe isso encontrar o seu lugar. Agora, ele disse, este irmão disse aqui, irmão Branham deveria... O irmão acha que Deus falaria a mim para lhe dizer. Creio que Deus falaria direto com ele, pois você sabe, Deus, não somos grandes demais para que ele não possa nos falar. E ele falará conosco. Muito bem. Vejam, ele falará conosco. E eu lhes digo, se ele me dissesse, então o irmão poderia dizer, bem, ele disse isso ao irmão Branham, louvado seja Deus. Mas vejam, não é o irmão Branham dando-lhe o chamado, é o Senhor Jesus dando-lhe o chamado. Está vendo? E se for o Senhor Jesus dando-lhe o chamado, ele falará. Está vendo? Eu poderia falar com você aos seus ouvidos, mas quando Cristo o chama para o ministério, é em seu coração. Está vendo? É aí que tem de ancorar e você não consegue se afastar disso. Agora, creio que na segunda pergunta, agora, se há alguma dúvida nisso, qualquer dúvida nisso, vejam que o chamado de um homem tem de estar em seu coração, vindo de Deus, e outro irmão, sei quem é que escreveu isto. Vejam, sei quem escreveu isso. Um precioso, estimado e bondoso irmão, que eu realmente creio que tem um chamado de Deus, mas eu só não gostaria que ele fizesse isso baseado na minha. Foi por isso que respondi como o fiz. Vejam, baseado no fato de eu dizer, bem, sim, o irmão fulano de tal deve entrar no ministério. Estão vendo? Agora, você diz, o irmão Branham me disse que eu deveria fazer isso. Vejam, e talvez se algo acontecesse ao irmão Branham, me matasse, ou morresse, ou me afastasse, então, veja, seu chamado está terminado, então. Mas se Jesus o chamar, irmão, enquanto houver uma eternidade, isso ainda estará soando, está vendo? E então você conhece a sua posição. Agora, na segunda, ou algo assim, sabendo que é o último dia, eu com certeza agradeço a esse irmão por isso. Agradeço isso desse irmão, percebendo que estamos no último dia, e a sinceridade do seu coração, querendo fazer algo por Cristo. A próxima é... Agora, se nosso precioso Senhor me deixasse fazer uma coisinha por Ele, deveria eu voltar às comunidades onde ministrei em parte em erro, do qual lamento. Ele pôs entre parênteses e tentar lhes dizer a verdade. Eles têm estado tanto no meu coração. Não, irmão, eu acho que não seria necessário voltar à mesma comunidade. E creio, estimado irmão, que quando o Senhor o chame, pode ser que ele nunca o deixe ir como outrora estava em uma comunidade. E talvez o irmão tenha ensinado coisas ou tido coisas que não eram, que enxerga diferente agora. Veja, que talvez enxergue diferente do que então. Agora, e o Senhor, quando Ele o chamou, Ele pode, se Ele tornar isso real para o irmão, Ele poderá enviá-lo a qualquer lugar, está vendo? O irmão não teria de ir a nenhuma comunidade específica, nem nada assim. Quando estava lá, o irmão era sincero. Conheço o irmão, como eu disse, que escreveu essas perguntas, com a mais profunda sinceridade, e sendo um verdadeiro cristão genuíno, o irmão fez o melhor que pôde e com tudo o que sabia fazer. É só isso o que Deus requer.
Está vendo? Agora, se Deus o chamasse de volta àquela comunidade, eu voltaria de imediato. Mas se não chamou, eu creio que eu iria aonde quer que ele me enviasse. Alguma dúvida?